Em nosso estudo de hoje, a lição 7 do livro Calma tem como título Prevenções Negativas. Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem para que a prevenção negativa não nos perturbe. Não mentalizes sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteça. Doença em casa ou em ti mesmo, aflição não substituirá providência ou medicação que exige serenidade para o êxito devido. Provações de familiares e amigos, lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles, com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Parentes difíceis, queixas e reproches não tomarão o lugar da bondade e da aceitação com quem se te fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. Amigos que se afastam, reprovação não trará nenhum de volta, e se realmente eles estão em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção do que de reprovação. Acidentes reclamando socorro, desespero não se te fará útil, mas o espírito de iniciativa e de apoio fraternal conseguirá o concurso providencial de tua presença. Boatos, usa o teu arquivo de silêncio. Acusações contra alguém, eis chegado um grande momento para o exercício da caridade. Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. A lição de hoje, ela está sendo uma lição assim, muito urgente nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo um momento em que, pelo menos em nosso caso particular, a violência urbana ela está tomando conta do Rio de Janeiro a cada dia que passa, e volta e meia começa a bater preocupações, desesperos, vindo por parte de amigos, de familiares, e preocupações não só com a gente, mas principalmente com nossos filhos, com nossos parentes mais queridos, amigos mais queridos. Então, ontem mesmo, eu me peguei numa conversa com a minha esposa, porque você vai fazer um determinado caminho. Ela não faz esse caminho aqui não, porque está tendo muito assalto nesse caminho. Ah, mas o outro também está tendo. Então teve uma hora que eu falei, peraí, o que você quer? A gente vai ficar preso dentro de casa ou vai conseguir sair de casa para trabalhar? Porque olha, eu para ir para o centro espírita, por exemplo, toda semana eu passo 3 vezes por esse caminho aqui. Eu nunca tive problema nenhum. Então a gente tem que decidir o que a gente quer, né? Se a gente for ficar na base do terror, a gente não vai sair de casa, a gente vai ficar trancado dentro de casa, né? E sem fazer nada. Eu tenho que botar uma coisa, eu tenho que ter fé e tenho que botar uma coisa na cabeça. Só vai acontecer comigo aquilo que for permitido por Deus, que for necessário para o meu aprendizado, que for realmente útil para desenvolver a minha calma, a tolerância, a resignação, enfim. A gente tem que colocar isso na cabeça, senão a gente não vive. E chegou um momento em que parece que tudo estava caminhando para a gente fazer apenas um caminho. De várias alternativas que você tem, né? É só esse caminho aqui que faz o caminho no trânsito. Eu falei, não, mas esse caminho é o caminho pior, eu vou continuar fazendo o caminho que eu sempre faço, porque senão eu não vou conseguir chegar na hora, eu não vou conseguir manter minha assiduidade, o meu compromisso. Então o que acontece? Se a gente ficar com prevenção negativa, a gente aprendeu com muito carinho, isso eu trago aqui, né, numa época em que se fala tão mal do militar, o pouco tempo dessa minha encarnação em que eu fui militar, a gente aprende muito a ter disciplina com as coisas, e essa disciplina ela ajuda para o resto da vida. Então o que acontece? Uma coisa que eu aprendi, que eu guardo comigo, o problema apareceu, vamos primeiro procurar resolver o problema. Depois a gente procura ver as causas para que a gente não caia no mesmo erro de novo, mas não com aquele objetivo de apenas julgamento, achar os culpados. Não, para a gente ter as medidas profiláticas para a gente não cair de novo. Né? Mas a gente começa a ver o seguinte, né? A pessoa teve por exemplo, não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã. Não faz isso. Porque talvez jamais aconteça. Ah, meu Deus, é a guerra que está acontecendo. Será que vai ter a crise? Vai ter... Gente, não vamos ficar pensando nisso. Vamos pensar no que a gente pode fazer hoje e principalmente quando as coisas aconteçam com a gente. Então, bota doença em casa ou em ti mesmo. Você tem duas
alternativas. Uma, vou sentar e chorar, entrar em desespero. Outra, tá bom, estou com essa doença, vamos estudar a doença, o que ela traz agora para mim de limitações, quais são os cuidados que eu devo tomar a partir de agora, como eu vou partir para fazer o tratamento. Então, eu até convivo com uma pessoa que é assim, quando meu pai está doente, entra em desespero. Tá, calma, teu pai está doente, entra aqui no carro, vamos até ele lá, vamos ver o que a gente pode fazer. E vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance, tem que ser dessa maneira. Ah, mas a doença é grave, tá? Eu conheço um monte de gente com doença grave que superou. Ah, é um câncer, tá? Eu estou trabalhando há 15 anos fazendo visita na casa de pessoas que estavam com câncer. Eu vi gente que desencarnou e vi um montão que não desencarnou, um montão que superou. Vamos ver o que a providência divina tem, mas vamos fazer a nossa parte. A gente não pode ficar aqui estagnado. Então a aflição não vai substituir providência ou medicação. Tudo bem. Aí o segundo caso, provações de familiares e amigos. Vamos botar uma coisa na cabeça. São nossos filhos queridos. A gente não vai conseguir mudar as provas que eles têm que passar. A gente está aqui para ajudar eles nas provas que eles têm que passar. Então apareceu a prova de familiares, de amigos, mas eu estou pegando logo filho, porque filho dói na gente. A minha filha, por exemplo, a mais velha, ela fez uma cirurgia que ela botou 26 parafusos na coluna quando tinha 13 anos de idade. Uma escoliose dupla, que os médicos não sabiam o que fazer. E aí? Aí veio aquela coisa na cabeça, falou, graças a Deus que ela tem você nessa encarnação, que você vai fazer de tudo para ajudar a resolver o problema. Fez a cirurgia, fez a artrodese, está aí vivendo a vida dela, já tem 6 anos de cirurgia. A aprovação é dela. Depois até mais ou menos foi me explicado aqui, intuitivamente, por que ela está desse jeito e está resolvendo, está acertando o problema. Né? Então a lamentação não vai ajudar na fortaleza de ânimo, não vai ajudar. Parentes difíceis. Gente, parentes difíceis vêm ensinar a gente que a gente tem que aprender a respeitar todo mundo na etapa evolutiva em que ele se encontra. Ah, mas é muito difícil, tá? Eu tenho parentes que são difíceis e que eu consigo encontrar com eles, dar abraço neles, dar beijo, e até às vezes um eu te amo acontece também, mas não bota para viver muito perto não, que o negócio sai faísca. Né? E não tenho queixas e reproches não tomaram lugar da bondade. Amigos que se afastam, ele bota aqui pra gente, a reprovação não trará ninguém de volta. Né? Deixa que eles precisam muito mais de bênção do que reprovação. Essa fase do Emmanuel aqui é maravilhosa. Outra coisa, acidentes reclamando socorro. Esse aqui tá na mesma questão, os problemas que acontecem. Gente, o que a gente vai fazer? Quais são as etapas agora? A gente tem que ter o raciocínio rápido, mesmo às vezes passando por momentos bem difíceis, o que eu vou fazer agora? Mas eu falei esses dias, em um dos estudos, que eu passei pela experiência de ficar preso no elevador e me mostrou uma fobia aqui que eu não sabia que eu tinha. Porque o elevador era muito pequeno. Aquele elevador que você estende o pé assim, você encosta na outra parede, diz que tem capacidade para 4 pessoas, mas é para muito mal para 2. E ali, todas as alternativas que tinha, prendeu o elevador. O que eu faço? Celular, tá sem sinal. Descarta. Vamos pro alarme. O alarme do elevador não estava funcionando. Descarta. Vamos tentar ver se tem porta em cima. Porta vai vindo na cabeça tudo na hora. Não tem? Começa a dar pancada e gritar, socorro, socorro, tô preso, né, para ver se alguém atende. E nesse meio tempo, que durou mais ou menos uns 9 minutos, o elevador foi descendo naturalmente, sem eu perceber. Quando parou no andar, abriu a porta certinho e eu saí. Mas 9 minutos que parece uma eternidade para quem está vivendo. Né? Então, a gente tem que... O desespero não vai se fazer útil, mas deu um suador na hora e deu um desespero, deu. Boatos. Usa o arquivo do silêncio. Você não vai conseguir procurar todo mundo para apresentar justificativo. Já aprendemos com o próprio Emmanuel mesmo que a melhor defesa é o serviço, é o trabalho, é o exemplo. Acusações contra alguém é o momento do exercício da caridade. Então o Emmanuel traz aqui de uma maneira, né? Vamos fugir dessas prevenções negativas e, mais uma vez, se a gente ficar pensando o tempo todo em acidente, em assalto, a gente está atraindo, nosso cérebro atrai. Nós somos um imã, a gente atrai. Então, se a gente conseguir viver o tempo todo em oração, pensando no serviço, em comunhão com os bons espíritos, o que tiver que acontecer com a gente vai conseguir superar da maneira certa, ainda mais com orientações como essa de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.